Faltando um minuto, mas se quiser ligar. Irmãos e irmãs, nossa boa noite, paz aos nossos corações, aos que estão presentes aqui nesta casa de oração ou ausentes, mas conectados conosco, que cada um de nós vibre positivamente em direção à Mãe Terra, onde estamos todos inseridos como viajantes do universo. Vou pedir a todos que me acompanhem mentalmente em uma prece para podermos começar a nossa palestra hoje com a irmã Vanessa. Então vamos nos elevar em pensamentos e sentimentos neste momento sagrado onde estamos inseridos na casa de oração. Amigo Jesus, mestre amado, neste momento sagrado, estamos aqui, Senhor, ainda necessitados de uma proteção divina. Estamos caminhando, mas com dificuldades, porque as nossas paixões inferiores ainda nos atrasam a marcha evolutiva. Dai-nos força, Senhor, para romper com o nosso passado delituoso, transformando as nossas tendências instintivas em virtudes. E vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos. Que assim seja, graças a Deus. Se tem bolsa aí ou não? Não tem? Tem. Esse coloca. Esse aqui é um imã forte, hein? Coloca como? Tudo por dentro. Não posso colocar aqui? Pode. Agora esse aqui tem que colocar dentro da blusa. E aí por cima. Muito bem. Certo? Podemos? Boa noite, irmãos presentes e não presentes, encarnados e desencarnados. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite do seu Godoy e de toda a casa para estar aqui conversando um pouquinho com vocês, aprendendo um pouquinho, porque eu sempre falo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e menos eu estou vendo que eu não sei quase nada. Porque a gente tenta aprofundar no assunto, mas o Espiritismo, graças a Deus, não é só o Espiritismo, né? O vivenciar Jesus é tão imenso que a gente sempre tem aquela sede, aquela vontade de querer mais, né? Então, assim, hoje eu vou começar com uma historinha. História é uma lenda, né? Que se conta da época dos Budas, enfim, naquela época. Certa vez, uma mocinha que tinha acabado de perder um filho, né, um bebezinho, nasceu e logo morreu, né? Daí ela foi atrás do mestre para poder buscar informações, para poder buscar uma solução, digamos assim. E aí ela chegou e falou, mestre, gostaria de saber, explicou toda a situação e gostaria da sua ajuda para trazer o meu filho de volta. E aí o mestre, como forma de consolar, ele viu o sofrimento daquela irmã, daquela pessoa, daquela mãezinha, e aí ele falou, bom, então vamos fazer, eu vou te dar uma tarefa para a gente poder tentar abraçar um pouquinho o seu sofrimento. Aí ele falou, olha, vai lá na vizinhança, vai lá na cidade, desça as montanhas e procure 1 metro, no máximo, 1 metro de tecido. Vai batendo de casa em casa e procure 1 metro de tecido, daí traga aqui para mim. Só que tem um detalhe.
essa casa que você pegar o tecido, essa casa que te fornecer esse 1 metro, meio metro, que seja uma parte do tecido, para a gente colocar em cima do seu bebê, essa casa não pode ter passado por sofrimento algum. E aí ela foi, né? Como toda mãe, esperançosa, à procura, em busca de um milagre. E ela passou na primeira casa e falou: olha, eu vim aqui buscar um tecido. Ah, eu tenho, a moradora falou. Daí, assim que ela estava pegando, ela lembrou do que o mestre falou, o pré-requisito, né? Sobre que condição. Ela falou: por um acaso, alguém aqui nessa casa já passou por algum tipo de sofrimento? Daí a moça falou: ah, um não, vários. Ela, então é uma pena, mas eu não vou poder pegar esse tecido. E foi na segunda casa. Na segunda casa, a moça que atendeu, toda educada, solícita, falou: ai, tem sim. Daí, a hora que ela trouxe, ela perguntou: nessa casa, alguém já chorou? Já saíram lágrimas de sofrimento? Vocês choraram e sofreram por algum motivo? Ela falou: nossa, recentemente, e contou uma história. E aí ela foi passando de casa em casa. 3, 4, 5, 10, 15, 20 casas. Ela começou a percorrer as casas pela manhã e no final da noite ela tinha percorrido todas as casas que lhe eram possível. E aí ela voltou para o mestre, desanimada, triste, chorosa, desesperançosa. E ela falou: mestre, eu passei por todas as casas e eu não consegui pegar o tecido que o senhor pediu. Aí ele perguntou: mas por que você não conseguiu, mãezinha? Aí ela falou: porque o senhor me deu uma condição. E a condição que o senhor me deu era para eu pegar o tecido de alguma casa que não tivesse passado por nenhum tipo de sofrimento, que não tivesse chorado por algo que doesse realmente o coração. E aí, mãezinha, você não encontrou? Não, eu não encontrei. E agora? Aí ele falou: eis o motivo de eu pedir para você percorrer por todos os lares, para você entender que a sua dor, ela não é única, que o seu sofrimento, ele não é só seu. Cada pessoa que está lá naquele povoado está sofrendo, ou já sofreu, ou ainda irá sofrer. Nós não somos únicos. Deus seria muito ingrato, o Criador seria muito ingrato de desejar que somente a Vanessa sofresse, somente o João, somente o Pedro, enfim. Todos nós passaremos por um momento ou por outro, ou vários, por alguns sofrimentos. Então eu quero que você entenda que você não vai encontrar esse tecido que eu solicitei, porque todos nós trazemos uma amargura dentro do coração, dentro da alma. E quando você chegou naqueles lares, como estavam as pessoas que chegaram, que receberam você? Uma estava sorrindo, uma estava chorando, uma estava sofrendo, uma trabalhando, um cuidando das crianças. Então, esse é o dia a dia, o mestre falou. Esse é o dia a dia das pessoas, porque a gente sofre, a gente tem tristeza, a gente tem lamentações, perdas, separações, mas nós precisamos viver, porque sucumbir será pior. Então, a vida pede socorro, pede. E onde nós vamos encontrar esse socorro? Em Jesus. Em toda a espiritualidade amiga, nos nossos amigos encarnados que chegam com uma palavra ou outra. Então, depois dessa pequena história que eu contei para vocês, o nosso tema da palestra de hoje é: felizes os que choram, porque serão consolados. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por incrível que pareça, mas não é tão incrível assim, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Acredito, não, tenho certeza que não foi por acaso, porque nada na vida é por acaso, né? Assim como aquela mãezinha estava procurando uma casa que não houvesse que não tivesse passado por algum sofrimento, nós hoje aqui passamos ou ainda passaremos por algum tipo de sofrimento. Naquela primeira vez que eu estive aqui na casa, eu até comentei com vocês, minha mãe tinha desencarnado, tinha uns 15 dias. Mas eu estava aqui, feliz? Não feliz, mas eu não vou dizer que eu estava triste.
Porque nós sabemos que a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos de felicidade. Tem um cantor que eu adoro, é o Emicida, e ele fala que nós, seres humanos, temos as pequenas alegrias da vida adulta. Então, nós temos momentos de felicidade, e nesses momentos de felicidade, nós devemos chegar ao êxtase, ao limite. E nos momentos que nós não estamos tão felizes assim, o que podemos fazer? O que temos que fazer? Recorrer ao Mestre, porque ele veio e nos disse. E por isso que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é tão grande, porque sabia das nossas aflições. Vinde a mim todos os aflitos, todos os desesperançosos, todos os que estão em sofrimentos, porque serão consolados. E é nesse momento, não somente neste momento, mas é no momento de tristeza, de revolta, no momento de perdição, no momento que eu me encontro perdida, que eu tenho que recorrer também ao nosso Mestre Criador, porque Ele estará aqui, Ele estará onde quer que estejamos para nos consolar, para nos aliviar. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele não disse que iria tirar o sofrimento da gente, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E estando nós neste mundo, nós sabemos que nós teremos que passar por algumas turbulências, e Ele nos aliviará. Ele estará conosco. Tem dia que conseguimos ir bem, caminhar bem, e tem dia que não, e tá tudo bem, porque nós não somos de ferro. Se Jesus veio e sofreu muito mais do que eu e vocês sofremos, quem dirá nós? Nós, falhos e pecadores, cheio de dívidas para quitar, cheio de débitos, porque se estamos aqui hoje encarnados, se estamos aqui neste planeta Terra, vivenciando do que é bom e do que é ruim, ou não tão bom assim, é porque nós somos pecadores. Nós temos algumas pendências para resolver. A gente tendo pendências, nós teremos sofrimentos. Não tem como. Ah, mas e como se explica uma criança que acaba de nascer, passar por tanto sofrimento? Pois é uma criança, mas o espírito não é novo. O espírito não é jovem, o espírito não é recém-nascido. E lembrando das provas, das nossas provas e das nossas provações, nós, muitas vezes, plantamos. Se não nesta vida, plantamos noutra. E precisamos sanar aos poucos. Não é somente numa encarnação, não é somente numa vivência que nós vamos conseguir pagar, digamos assim, porque não é pagar, mas assim, evoluirmos espiritualmente para não errarmos novamente. Não é numa vinda somente, não é somente numa estadia aqui e nem em outros locais, entendeu? Por isso que nós vamos passar várias e várias e várias vezes. Mas o nosso Cristo está aqui para nos consolar, para dizer, venha a mim, venha comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Ele, o caminho é dele, porque se a gente não for pelo caminho dele, o sofrimento será maior. Nós sabemos que o sofrimento será maior. Tanto sabemos que estamos passando hoje por diversos sofrimentos. Muito foi pelo que plantamos, porque não tem como a gente plantar mamão e colher morango. Não tem como a gente plantar coisas ruins, desavenças e colher paz. Ainda não é uma mágica, e não será, porque nós somos espíritos em evolução, nós somos seres humanos em evolução, certo? Eu vou contar uma outra história para vocês. Quem conta esse caso, quem contava era o Divaldo. O Divaldo tinha uma amiga, uma mulher, uma parceira, ela era cega.
E ela pedia para o Divaldo ir direto na casa dela, visitar, e lá conversavam, e o Divaldo ia, e brincavam, então, enfim, passava aqueles momentos felizes, as pequenas alegrias da vida adulta. E aí, uma vez, ela e o Divaldo adorava ir para comer, ela fazia vários quitutes, né? Aí, mesmo sendo cega, ela fazia isso. E aí, uma vez, ela fez uma sopa. E o Divaldo comeu essa sopa. Só que daí teve um momento, porque ele nem estava olhando para o prato, porque estava ele, as amigas e ela, estavam conversando, rindo, né? E aí teve um momento que ele olhou para o prato e viu uma barata. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Só que ele já tinha comido a sopa, ainda havia um pouco, mas ele já tinha comido. Ele falou, meu Deus, e agora? Se eu falar alguma coisa, se eu não me engano é Josefina o nome da amiga dele. Se eu falar alguma coisa, ou se eu tirar do prato, as amigas vão ver e vão falar, nossa, Josefina, tinha uma barata no prato do Divaldo. Então ele pensou, bom, é melhor eu não falar nada. E a Josefina parecia que estava sentindo alguma coisa. Nesse momento que ele viu a barata, ela falou, Divaldo, a comida tá boa? Ele falou, maravilhosa. Nunca comi uma sopa tão boa como essa. E aí ele colocou a barata de lado e foi comendo. E foram brincando e conversando. A hora que ele olhou para o prato, cadê a barata? Ele já havia comido a barata. Aí ele respirou fundo e falou, pois é, fazer o quê? Qual a moral dessa história? Muitas vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, a gente se desespera diante de um problema que às vezes não é um problema. Diante de uma situação que tem solução. Só que antes da gente entrar, antes da gente tentar solucionar, a gente já se desespera. A gente já cria aquele campo de energia negativa perto da gente, porque nós somos pessimistas. O Divaldo não morreu por conta dessa barata. E muitas vezes nós achávamos, ou já passamos por situações, que a gente pensou, nossa, agora eu vou morrer. E a gente não morreu. Só que antes disso acontecer, a gente se desesperou. Eu passei por uma situação, domingo passado, agora, que eu falei, nossa, um dia se eu passar por uma situação dessa, eu vou morrer. Estou aqui. Então, assim, a gente cria, né? É um campo de energia fluidicamente negativo. Nós precisamos ser otimistas. Porque nós sabemos que algum problema, algum BO vai dar na trajetória da nossa vida. Nós plantamos, por isso nós estamos aqui. Mas qual será o momento que nós vamos colher? Em que momento nós vamos colher essas desavenças, esses desamores, esses dissabores da vida? Porque nós sabemos que coisas boas nós não fomos. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com esse espiritismo consolador, nós estamos aqui tentando correr atrás do prejuízo. Tentando correr atrás da nossa evolução espiritual e moral. Eu digo tentar porque não é fácil. Nós viemos de milênios de anos errando, falhando, pecando, atirando pedra nas pessoas e ainda assim fazemos. E aí nós queremos que aconteça somente coisas boas com a gente, né? E tem uma parte que o Cristo fala, que Kardec fala, que ele fala bem assim, quando a gente estiver em sofrimento, a gente precisa se colocar no lugar do sofrimento e pensar que somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que o Cristo somente promete. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso. Diante de perdas e sofrimento, como seremos consolados? Ou seja, erramos, sim. Falhamos, sim. Estamos aqui para evoluir, para nos adaptarmos a coisas boas. E somente no futuro... Que futuro é esse? Não sabemos. Depende da minha dedicação. Depende da minha luta comigo mesmo.
É por isso que a reforma íntima, assim como outras, as religiões, quer dizer, assim como o Espiritismo, como as outras, fala da reforma íntima. O conhece a ti mesmo. Venha para dentro de si e veja o que está errado, como você está falhando, para você conseguir sair desse emaranhado que nós mesmos criamos. Às vezes a gente entra dentro de confusões, de uma forma geral, porque nós mesmos nos colocamos lá. Porque, que nem, por exemplo, eu adoro essa parte quando fala de filhos. Teve uma vez que foi uma mãe falar com Chico Xavier e reclamar, porque meu filho está acontecendo isso, isso, aquilo. E o Chico, naquela ternura toda, né, ficou olhando, esperou ela falar, daí depois o Chico falou: irmã, quantos anos o seu filho tem? Ele tem 20 e pouco, ele tinha. Ela falou: pronto, eu já dei a resposta para você. O seu filho não é mais criança. A partir dos 18 anos, sendo ele lúcido, não tendo não sendo especial, tendo alguma comorbidade, digamos assim, ele é responsável pelos atos dele. Sendo ele responsável pelos atos dele, você sai do problema e assiste. Mas eu não vou fazer nada? Não. Você já falou? Já. Você já ensinou? Já. Você já educou, já instruiu? Já. Saia do problema. Não sofra. É fácil falar. Porque, ainda mais as mães, não desmerecendo os pais, mas a gente parece que sente na carne, né? Só que a gente tem que evitar. Ao máximo sair do problema, olhar ele e falar: é um problema que eu me coloquei? Não. Quem se colocou nesse problema? Foi meu filho, foi meu marido, foi minha irmã, enfim, quem quer que seja. E por que eu estou sofrendo? A gente sofre, mas eu preciso cair em sofrimento supremo, em sofrimento profundo, por conta de um erro que não é meu? Não. Para a gente conseguir não sofrer dessa maneira, precisamos nos recolher e falar: peraí, o que cabe a mim? Até onde eu vou sofrer? O que eu vou suportar de sofrimento? Eu preciso estar passando por isso? Não. É algo que está acontecendo com meu filho? Sim. Então eu ficarei assistindo e vou, quando ele precisar, estender os braços. Que é a famosa parábola do filho pródigo. Que às vezes as pessoas falam: ah, mas essa parábola não está muito certa. Está sim. Está na Bíblia, então está tudo certo. É porque a gente é rebelde, a gente se revolta. Nós precisamos ter a nossa resignação. Aceitar aquilo que foi instituído, que foi combinado com a gente, com toda a espiritualidade amiga, com todos os nossos mentores, antes da gente reencarnar. Nós combinamos. Tudo foi escritinho lá no livrinho. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver que eu pedi, a Vanessa pediu isso, a Vanessa pediu aquilo e aquilo. São as provas e as provações. São boas? Não, mas eu pedi para passar por elas por qual motivo? Porque eu só fiz coisas boas e agora eu quero sofrer um pouquinho? Não. Não é. Então a gente, eu estou sofrendo, então eu vou sair falando para todo mundo que eu estou sofrendo, eu vou me entregar a uma cama, eu vou me entregar a um alcoolismo, a de repente algum entorpecente, porque eu estou sofrendo. Calma. Qual é o caminho? É Jesus. É a Ele que você tem que recorrer para se livrar de todos os seus vícios. É da noite para o dia? Não é da noite para o dia. Nós sabemos que se libertar dos vícios, independente de qual seja, não é fácil. Mas nós precisamos ter perseverança. Porque olha, aconteceu isso comigo quando eu era criança. Até quando você vai ficar chorando? O que você pode fazer para mudar? Porque isso é ser uma pessoa que realmente emprega a resignação. Eu preciso aceitar aquilo que me foi dado.
É igual aquela história daquele médium, daquele palestrante, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, depois dá uma olhadinha no YouTube, a história do médium. Ele saía com uma certa idade, ele parou de andar, ele perdeu os movimentos, e aí os amigos dele transportavam ele numa cama, era tipo uma cama hospitalar. E aí ele saía para fazer palestra pelo Brasil. Isso não aconteceu longe da gente. E ele poderia ficar em casa se lamentando. E não é só o fato dele não poder se lamentar. Ele tinha um problema no coração que ele colocava, era preciso colocar tipo uma pedra, algo muito pesado no peito dele para aliviar as dores. E aí ele teve a opção de ficar deitado na casa dele, quietinho. Mas o que ele fez? Espera aí. Eu posso fazer algo por mim e pelo próximo. Eu posso mostrar que, independente do tamanho do meu sofrimento, eu tenho Jesus. Então ele saiu por aí pregando o evangelho. E aí, inclusive, a mãe dele tinha outros filhos. Uma vez a mãe dele falou: ô Jerônimo, de todos os meus filhos, você é o que mais me dá trabalho. Aí ele falou: por quê, mãe? Porque você nunca para em casa. E aí, na época, né, se falava, você é aleijado, né? Você é o único aleijado e não para em casa, porque os amigos transportavam ele, se eu não me engano, era numa Kombi daquela época, sabe? Era uma Kombi que estragava no meio do caminho. Gente, ele tinha tudo para parar. Vou ficar aqui e esperar o meu desencarne, mesmo sabendo das primícias, das maravilhas que Jesus faz e fala. E ele poderia sair por aí falando. Ele poderia ter ficado na casa dele, olhando para a mãe dele, e não deixando a mãe dele preocupada. Mas ele era um filho ajuizado, tanto era ajuizado, que saía pregando o evangelho. Então, assim, às vezes não, a grande maioria das vezes nós temos opções. Eu tenho a opção de me lamentar, de chorar pelos cantos, ou tenho a opção de, peraí, senta, analisa, conhece-te a ti mesmo. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer por esse outro que está em sofrimento? Porque tudo tem um limite. Nós não podemos fazer tudo nem para a gente e nem para o outro. Mas é melhor do que eu ficar só chorando, melhor do que eu ficar só sofrendo. As pessoas estão cansadas de ficar ouvindo a gente se lamentar. Porque todo mundo tem uma lamentação. Porque todo mundo tem uma dor. Todo mundo carrega uma dor. Não é? Só para poder finalizar aqui, eu vou ler para vocês o hino a Bezerra de Menezes. Vinde, bom amigo amado, benfeitor, das luzes do infinito, de cintilações. Vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Ante o Evangelho, toda luz, sois a apotese do amor. Redime nossa dor com Jesus. A doutrina espírita, ela acredita, é o que ela prega, digamos assim, que nem todo sofrimento é um castigo. Nem todo sofrimento tem que ser uma lamentação. Como eu já disse, é algo que talvez tenhamos construído, se não nesta, na outra vida. Por isso que nessa parte do hino fala bem assim: o sofrer é um bem divinal. O sofrer é divino. Nossa, como você fala isso? É com o sofrimento que a gente se aperfeiçoa. É com o sofrimento que eu paro, olho, analiso, estudo e falo: não quero passar mais por isso.
Então, o sofrimento é sim um presente para amadurecimento, para desenvolvimento espiritual. Inclusive, Joana de Ângeles, ela fala que... Deixa eu só ver aqui onde eu marquei. Joana de Ângeles fala que o sofrimento é um mecanismo para a evolução, motivação para o nosso crescimento emocional. Então, é neste momento de aflição que eu sei que eu não quero passar novamente por ele, que eu vou conseguir evoluir emocionalmente. Às vezes a gente precisa sofrer 1, 2, 3, 4 vezes ou mais. Um exemplo rápido, às vezes a gente vê numa situação conjugal, uma pessoa sofrendo com a esposa ou com o marido, daí a gente pensa, mas por que não termina logo? Precisa de mais o quê para passar? Precisa de sofrer mais o quê? Só que este sofrimento está ensinando a pessoa aquilo que ela não quer mais. E existe um momento certo de amadurecimento que ela por si só vai falar, já aprendi, para mim chega, daqui para frente eu não quero mais. E aí as pessoas gostam de dar pitaco na vida da outra, falar, nossa, tá demorando, mas aquela pessoa precisa passar por essa imaturidade emocional, imaturidade evolucional para poder conseguir germinar. Porque a gente precisa colher coisas boas, mas para a gente colher coisas boas, a gente precisa plantar. Se no momento do sofrimento eu não estou conseguindo plantar coisas boas, logo, depois de muita peleja, eu irei amadurecer emocionalmente. Então, só para finalizar aqui, a justiça divina é uma justiça distributiva. Dá a cada um conforme o seu merecimento. Então, sabemos que Deus é justo e soberano. Ele não deseja o mal, ele não quer o mal para os filhos dele. Só que nós precisamos merecer tudo aquilo que nós queremos. Porque, igual eu comentei, não tem como a gente plantar a uva e colher limão e por aí vai. Eu preciso merecer colher coisas boas. Eu preciso ser a paz, eu preciso ser a lucidez, eu preciso ser a maturidade espiritual que esperamos nos outros. Obrigada. Pode fazer? Vamos nos conectar com toda a espiritualidade que está aqui neste momento, nessa casa de oração, no nosso lar. Pedir a Jesus Cristo que venha enxugar as nossas lágrimas, enxugar os nossos prantos e que sejamos resilientes para poder correr atrás daquilo que precisamos, que tenhamos resignação, que tenhamos esperança para mudar aquilo que depende da gente. Que Jesus, com sua infinita bondade, cubra todos os irmãos que aqui estão em sofrimento, que precisam desse bálsamo de esperança, de ternura e de amor. Que toda a espiritualidade amiga viaje nesta noite no seu lar, para poder pacificar os seus pensamentos, para poder fluidificar o seu ambiente, para que possamos ser resignados dentro do amor de Jesus. Que assim seja. Obrigada. Gente, agradecer a presença de todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube, Vanessa novamente, e até a próxima sexta-feira.